Olá, bem-vindos a esse novo vídeo sobre taxa de ocupação de caminhos de cabos. Meu nome é Marcelo Barbosa, da Clart Treinamentos. Hoje vamos falar sobre a ocupação de caminhos ou infraestruturas para passagem de cabos, sejam cabos de par trançado, fibra ótica ou até mesmo cabos de outras naturezas, como cabos coaxiais e cabos elétricos. Existe uma norma brasileira que fala sobre isso, principalmente sobre caminhos para cabos de cabeamento estruturado, é a NBR 16415. E nela podemos ver que no projeto inicial o nosso caminho deve ter uma taxa de ocupação não superior a 40%. E muitos de vocês podem pensar, mas 40% não é pouco? Não é menos da metade do caminho? A uma primeira vista, pode parecer que 40% seja pouco, realmente menos da metade, mas não é bem assim. Quando se fala em taxa de ocupação, falamos na relação entre a área da seção transversal dos cabos e a área da seção transversal total útil do caminho. Sempre entre os cabos há espaços que não podem ser utilizados. Então, quando falamos em 40%, não é que a calha estará metade ou menos ocupada. Na verdade, ela estará um pouco mais do que a metade ocupada, porque haverá esses espaços que não podem ser utilizados. Veja esse exemplo. Temos uma calha hipotética de largura útil 300 mm e altura útil de 100 mm. Vamos supor que vamos colocar algum tipo de cabo que tem um diâmetro externo de 100 mm. Como vocês podem ver, ele tem uma área interna de aproximadamente 7.800 milímetros quadrados, um pouquinho mais. A área da calha é de 300 vezes 100, ou seja, 30.000 milímetros quadrados. Esse tamanho de cabo permite que se encaixem exatamente 3 cabos ao longo da lateral da calha. Essa é uma situação hipotética perfeita, onde os 3 cabos cabem exatamente na calha e não deixa espaço para nenhum outro cabo do mesmo tipo. Se fizermos a conta da taxa de ocupação, ou seja, a área total ocupada pelos 3 cabos, dividido pela área total da calha, nós vamos ter uma ocupação aproximadamente de 78%, 79%. Vocês vão ver que, mesmo tendo o maior cabo possível, para colocar 3 cabos ali dentro, não sobrando espaço para mais nenhum cabo, vocês vão ver essa área amarela dentro da calha que não está sendo preenchida por nada, porque realmente não cabe mais nenhum cabo desse tamanho. Então, a taxa de ocupação foi de aproximadamente 79%. Mas esse é um mundo ideal. Os cabos não são exatamente de tamanhos que são submúltiplos da largura da calha. Vamos pegar esse outro exemplo, um cabo um pouquinho maior, de diâmetro externo de 110 milímetros. Ao calcularmos a área do cabo, a área da calha e vemos a ocupação, vemos que 3 cabos realmente não cabem. Pelo desenho vocês podem ver que o terceiro cabo vai sair, vai passar da altura e não pode ficar nessa situação. Então esse cabo, vamos ter uma ocupação máxima de 2 cabos. E aí, quando fazemos a conta da taxa de ocupação, vemos que a ocupação é muito menor do que os 79% da situação anterior. Vemos que para esse cabo de diâmetro externo 110 mm, a taxa de ocupação é pouca coisa a mais do que 60%. E é por isso que a norma determina taxa de ocupação inicial em 40%. Na verdade, não é para lotar a calha, mas para deixar um espaço para que eu possa crescer mais 50%, ou seja, dos 40% de ocupação iniciais, podemos, crescendo 50%, chegar à ocupação de 60%. Como podemos ver, 60% é muito parecido com a ocupação dessa calha que vimos aqui, né? Com 2 cabos grandes, conseguimos colocar apenas 2 na calha, a taxa de ocupação foi um pouquinho maior que 60%. Então a norma 16415 fala que no projeto inicial deixamos 40% para termos capacidade de expandir mais 50% e jamais passar de 60%, porque na maior parte das vezes 60%, um pouquinho mais,
será exatamente a calha cheia, tá? Ela nunca vai poder ser utilizada 100% porque o cabo tem uma seção circular e não quadrado ou retangular. Para outros tipos de caminho, como eletrodutos, canaletas, leitos, as fórmulas de cálculos de área são um pouco diferentes, mas a taxa de ocupação deve seguir esta: 40% para a ocupação inicial, 60% para a ocupação final. Eletrodutos têm outras regras, porque ali o cabo é lançado de maneira diferente, com tracionamento. Isso será tema de um outro vídeo. Bom, é isso que temos para falar sobre taxa de ocupação. Se gostaram, dê um like, inscreva-se no canal, compartilhe com amigos, deixem aqui a sua sugestão de próximos vídeos. Também deixem suas dúvidas, se ficaram com dúvidas sobre esse vídeo, aqui abaixo na seção de comentários. E até a próxima!